Você sabia? A ideia de Oshinoko de reencarnar como filho de sua idol favorita surgiu quando, numa conversa entre o autor Aka Akazaka e um de seus assistentes, eles falaram sobre querer reencarnar como filho de uma idol. Reencarnar como filho de uma idol é uma famosa piada japonesa. Quando notícias sobre ex-idols se casando aparecem, alguns fãs tweetam sobre querer reencarnar como seus filhos, como uma brincadeira. Aka viu nisso uma ideia e a anotou em um livro de ideias para histórias que ele guarda. Mas então, como surgiu a ideia de incluir a indústria do entretenimento na trama junto da reencarnação? Outro famoso trabalho de Aka é Kaguya-sama, que além de ter sido adaptado para anime, teve 2 produções em live action. Foi nesse período que o autor começou a ouvir histórias de dificuldades e reclamações em relação à indústria do entretenimento. Some isso ao fato de Aka ter feito amizade com várias VTubers e streamers, que ele costuma aparecer em seus canais em lives colaborativas. Em relação ao mundo dos streamers, Aka diz que também ouviu muitas histórias ruins dos bastidores. Foi aí que Aka resolveu que iria escrever uma história sobre a indústria do entretenimento e queria utilizar a ideia que ele anotou antes sobre reencarnar como filho de uma idol, assim unindo as 2 ideias. O mangá de Oshinoko é um trabalho conjunto entre 2 pessoas. Aka Akazaka escreve a história, enquanto que Mengo Yokoyari faz as ilustrações. Mengo é conhecida por ser a autora de Kuzu no Honkai, um mangá de romance e drama que recebeu uma adaptação em anime em 2017. Os 2 se conheceram por meio de um amigo em comum, que os apresentou. Aka diz que quando ele pensou no conceito de Oshinoko, ele lembrou que Mengo havia feito uma história sobre a indústria do entretenimento. Em relação a qual história é, Mengo cita sua one-shot Kawaii, que foi publicada em 2019. Kawaii conta a história de uma garota de 14 anos chamada Yukihiro Amamiya, que se torna uma Gravure Idol para ajudar sua irmã. Ela então passa a conviver com homens mais velhos que ela a vendo de biquíni, enquanto sofre bullying na escola. Após ele ler a one-shot de Mengo, ele entrou em contato com ela, que aceitou trabalhar em Oshinoko com Aka. Mengo não é, porém, só ilustradora. Foi dito que toda vez que Aka fica travado na história sem saber o que fazer em seguida, ele costuma se encontrar com Mengo e o seu editor para conversar, onde Mengo acaba por dar sugestões para a história, deixando que Aka decida o que incluir ou não. Ao criar Oshinoko, Aka Akazaka disse que os enredos do primeiro ato e do ato final eram um conjunto. Então ele começou a ver que tipo de coisas ele iria colocar no meio para preencher a história. Ele decidiu por coisas contemporâneas após ver como a indústria do entretenimento mudou. Hoje, talentos não podem mais ignorar a internet. O YouTube é muito popular, peças de teatro baseados em animes e mangás são mais comuns. E ele menciona até um caso de suicídio em um reality show. Aka diz que o primeiro conceito da história era de o que está acontecendo no mundo do entretenimento japonês hoje. Por falar no caso de suicídio em um reality show, veja nosso vídeo. Arco do reality show de Oshinoko baseado em fatos reais, que contém mais detalhes sobre esse caso. Porém, outras histórias mostradas no anime de Oshinoko podem ter sido baseadas em fatos reais. Aka Akazaka revelou que a cobertura da pesquisa para Oshinoko é bem extensa. Ele e Mengo saem às ruas e fazem entrevistas com pessoas da indústria, ouvindo suas histórias. Ele cita que já conversaram com idols underground, pessoas que trabalham em TV, produtores, gerentes, editores de revistas de fofoca, youtubers, escritores e todo tipo de gente da indústria do entretenimento. Aka revela que a indústria do entretenimento japonesa é diferente da indústria do entretenimento dos Estados Unidos. No Japão, não tem união de talentos e inscritos, não há garantias. Audições são desconsideradas e oportunidades são dadas com base no equilíbrio de poder entre as empresas. Então é certo afirmar que a maioria das situações envolvendo a indústria do entretenimento mostradas no anime podem ter sido baseadas em histórias reais de pessoas reais. Por falar em pessoas reais, pode ser que até alguns dos personagens tenham sido inspirados em pessoas reais da indústria. Em entrevista, Aka Akazaka revelou que ele fez um visual para um certo personagem, que é baseado em uma pessoa real da indústria. Porém, o design desse personagem lembrava muito a aparência da pessoa, e para não ter problemas, o visual desse personagem foi alterado. Aka não revelou qual é o personagem em questão. Kana Hirayama, do estúdio Doga Kobo, revelou em uma entrevista como que Oshinoko ganhou uma adaptação para anime. Ela conta que tinha trabalhado no anime Selection Project, também na Doga Kobo, Esse é um outro anime sobre idols. Ao conversar com o produtor de animação, Ryo Kobayashi,
eles discutiam no que iriam trabalhar em seguida, e Kana Hirayama acabou recomendando o Oshinoko, dizendo a Kobayashi que o mangá era muito interessante. Kobayashi então foi ler o mangá e também gostou bastante da história. Kana Hirayama revela que ela conhecia o mangá de Oshinoko pois já era fã dos autores por conta de seus trabalhos anteriores, Kaguya-sama e Kuzu no Honkai. O produtor Takuya Yoshioka disse que quando ele terminou de ler o primeiro volume do mangá de Oshinoko, ele pensou que ele tinha que transformar aquele mangá em um anime, que ele estava muito animado. Outro produtor, Shinpei Yamashita, disse que foi o diretor Hiramaki que lhe falou sobre o mangá de Oshinoko, e que ele insistia em transformar Oshinoko em um anime. O anime de Oshinoko estreou no dia 12 de abril, com um episódio com mais de 1 hora de duração. Esse episódio cobre todo o primeiro volume do mangá, porém 9 páginas ficaram sem aparecer no anime. O primeiro volume é o prólogo da história e mostra Aqua e Ruby em suas vidas anteriores e depois como bebês filhos da Ai. Ruby, porém, a primeira página de cada um dos 10 capítulos mostra alguém sendo entrevistado no futuro para falar sobre a Ai. Por exemplo, a primeira página do capítulo 2 mostra Ruby dando a entrevista. Outro capítulo mostra Miyako falando sobre os irmãos, Aqua, Kana e por aí vai. Apenas a página inicial do capítulo 10 acabou indo para o anime, sendo adaptado na cena pós-crédito do primeiro episódio, que mostra a mensagem que a Ai gravou quando Aqua e Ruby eram ainda bebês. O título Oshinoko é uma frase em japonês que pode ser traduzida como o ou minha criança favorita. A palavra Oshi é uma abreviação de Okiniiri, que significa favorito ou preferido. Já a palavra Ko significa criança ou filho, filha. Portanto, a expressão pode ser interpretada como referindo-se a uma criança que é particularmente querida ou favorita para alguém. No contexto da cultura japonesa, Oshi é frequentemente usada para se referir a uma idol. Outros significados do título podem ser os filhos da idol, minha idol favorita, etc. Os vários significados do título são propositais, pois à medida que você avança na história, ela muda, e os novos significados do título fazem sentido. Em uma live, a VTuber Hoshimachi Suisei recomendou o mangá de Oshinoko. Em especial sobre o título do mangá, ela disse que o título tem significados ocultos, e toda vez que é revelado na história por que o título é este, você fica surpreso. Você sabia que Oshinoko se passa no mesmo mundo que Kaguya-sama? Aka confirmou isso em 2021, numa publicação no Twitter. Porém, as duas histórias apresentam vários elementos em comum. Para começar, o mangá Sweet Today, que Kana e Aqua participam como atores na série, também aparece no anime de Kaguya-sama, quando Shirogane leva o mangá para a escola e tenta fazer a Kaguya ler. A personagem Shiranui Frio é a irmã mais nova de uma personagem que aparece em Kaguya-sama, chamada de Shiranui Koromo. Koromo também faz parte da indústria do entretenimento. Ela ainda não apareceu no anime de Kaguya-sama. No capítulo 276 do mangá de Kaguya-sama, que se passa anos no futuro, Hayazaka está andando na rua, quando ao fundo temos cartazes da nova formação da Bikomachi, com Ruby, Kana e Memcho nelas. Porém, a maior referência é que a própria Kaguya aparece no mangá de Oshinoko, em um capítulo onde Kaguya se encontra com Ruby para tirar fotos dela. É revelado aí que Kaguya agora trabalha como fotógrafa e está casada com Miyuki.